Sou servidora da FUNAI desde 2010 e lá eu não ocupo o cargo específico de antropóloga, mas o cargo que é um cargo de nível superior geral, né, que chama indigenista especializado. E atualmente dentro da FUNAI, né, eu trabalho em Brasília na coordenação geral de identificação e delimitação, né, que é o setor da FUNAI responsável por conduzir e coordenar os estudos de identificação e delimitação de terras indígenas. Eu estou trabalhando na CEGID fazem 2 anos. Durante 1 ano e pouquinho eu tive na posição de coordenadora geral e atualmente eu ocupo um cargo lá de coordenadora de delimitação e análise, que é o setor então que analisa os relatórios circunstanciados de identificação e delimitação. Então, assim, né, eu vou trazer assim, algumas contribuições aqui para o debate a partir de reflexões provenientes do trabalho dentro da CEGID, né, que é a Coordenação Geral de Identificação e Delimitação. Reflexões assim, né, que eu compartilho com meus colegas de trabalho, com a equipe. E aí, antes de começar a trazer essas questões, né, essas reflexões, só situar assim, a natureza do trabalho da gente lá dentro da CEGID, né? A gente coordena, na verdade, a primeira etapa do processo administrativo de demarcação de terras indígenas, que é justamente a etapa dos estudos, né, de identificação e delimitação. E, enfim, o processo demarcatório de terras indígenas é um processo bastante longo, né? Tem diversas etapas, né? Posterior aos estudos, né? Demarcação física, indenização das benfeitorias, extrusão dos ocupantes não indígenas, até chegar na homologação e na regularização fundiária. E essa primeira etapa ela é muito importante, porque são os estudos, né, circunstanciados em relatório que vão basear, que vão defender e sustentar todo o procedimento ao longo desse processo que dura, às vezes, mais de década, né? Normalmente, para lá de década. E aí, nessa fase dos estudos, é isso, né? Existe uma proeminência dos estudos de natureza antropológica. O antropólogo, né, como já foi dito aqui, ele tem o papel de coordenar um grupo técnico que é multidisciplinar, ou seja, também não são só estudos antropológicos, né? Tem muita importância nesse processo estudos de natureza ambiental, né, que é feito por um profissional da área ambiental, então todo grupo técnico conta com um profissional da área ambiental, e também o que a gente chama de estudos de natureza fundiária, né, que seria a caracterização da ocupação não indígena na área a ser reconhecida como terra indígena. Mas o antropólogo tem essa proeminência, né, colocada ali no decreto 775, que regulamenta a demarcação de terras indígenas. Ele coordena o grupo técnico e ele é, em última instância, o responsável por elaborar o relatório circunstanciado de identificação e delimitação. Hoje em dia, cada vez mais tem sido comum que o grupo técnico assine junto o relatório, né? O ambientalista, os outros profissionais também, mas, em última instância, é atribuição do antropólogo. E muito comum que ele elabore, né, e assine esse relatório sozinho também, assuma a autoria desse relatório. E é importante dizer, né, o antropólogo também é o responsável pela proposta dos limites da terra indígena, né? Então ele assina também o mapa, né, o material cartográfico junto com o profissional da cartografia. E aí, enfim, só para colocar, né, situar o que é esse trabalho, né, e vou dividir minha fala aqui em 2 eixos, basicamente, né, como eu fui convidada para falar um pouco da experiência profissional, eu pensei em falar, primeiro, em relação à atuação dos profissionais de antropologia e o papel da própria disciplina antropológica no âmbito desse procedimento administrativo, né, de demarcação de terras indígenas, né, que é, enfim, pensando que qual é o papel da antropologia, dos profissionais de antropologia num processo administrativo, né, que é uma atuação estatal de reconhecimento de direitos para uma população específica, e depois falar um pouco sobre o que é o trabalho e a inserção do antropólogo no âmbito da administração pública, como é, né, o que é, trazer um pouco da experiência, como é ser antropóloga na FUNAI, na CEGID, né, como servidora pública, né, nesse espaço. Bom, aí sobre esse primeiro eixo, né, eu queria falar um pouco sobre a especificidade do trabalho dos antropólogos e antropólogas no processo de identificação e delimitação de terras indígenas, né?
Sei que aqui tem alguns colegas que já participaram, né, de procedimentos, coordenando grupos técnicos e tal. Mas, enfim, quero trazer um pouco aqui essas questões, assim, porque realmente assim, é um trabalho de natureza muito específica e diferente de um trabalho de pesquisa acadêmico, né, que é colocado. E a primeira questão assim, que eu trago são questões de ordem metodológica, né, é uma inserção em campo diferenciada, porque é diferente, né, quando você está indo para campo para fazer um trabalho de identificação de uma terra indígena, né, é muito diferente quando você vai estar fazendo uma pesquisa que seja para outra função qualquer. Inclusive em relação assim, aos métodos e técnicas que precisam ser empregados, porque também normalmente são períodos de campo mais curtos, né? E que necessitam de, enfim, outros métodos mesmo de serem colocados, né? O que as necessidades que são colocadas para elaboração daquele relatório são diferentes de um outro tipo de pesquisa. E aí eu assim, faço até um link com o que a Ana Paula estava colocando em relação à formação que a gente recebe, né? Na pós-graduação, assim, que às vezes atenta pouco para essa outra inserção profissional, né? Outra natureza, assim, o próprio método etnográfico ganha outros contornos nessas condições de trabalho. A outra coisa é isso, a situação de que o antropólogo trabalha ali na condição de coordenador de um grupo técnico, né, com profissionais de outras áreas. Então ele também tem essa função, né, de coordenar e também depois sistematizar o trabalho de profissionais que atuam em outras áreas, porque os relatórios circunstanciados de identificação e delimitação, eles obedecem a normativas específicas, né? Existe além dos quesitos constitucionais e do decreto que regulamenta o processo demarcatório, existe uma portaria do Ministério da Justiça de 1996, que é propriamente um roteiro do que deve conter um relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terras indígenas, né? E um roteiro bastante preciso, digamos assim, né, a ser seguido. E eu acho que outra especificidade, assim, né, que eu acho que é um ponto bastante delicado é isso, é que, em última instância, o antropólogo é o responsável pela definição dos limites da terra indígena, né? Então, além de caracterizar essa territorialidade indígena, colocar isso, né, fazer a impressão cartográfica do que seria essa territorialidade indígena, que por si só é um desafio, porque, enfim, né, na hora de você colocar no mapa o que é essa territorialidade, se passa por um rio ou por outro, porque aqui não ali, é todo um debate bastante complexo. E aí, também, dialogando um pouco com a fala do Roberto, né, lá do INCRA, falando um pouco da diferença, né, da atuação da FUNAI e do INCRA na identificação de terras indígenas e terras quilombolas, eu acho importante destacar uma diferença fundamental e que é importante em relação também a essa questão, inclusive, do quanto que da politização do debate, né? Porque as terras indígenas, né, pela sua condição, né, por ser um direito originário, né, reconhecido pelo Estado, tem essa questão de que os títulos incidentes sobre aquele território são considerados nulos e inexistentes. Significa dizer que a FUNAI não paga, né, a terra para os ocupantes não indígenas, né, enquanto o INCRA paga. E isso faz toda a diferença, né, no debate político, inclusive no âmbito lá da CPI, a gente percebe isso fortemente, né, quando eles elogiam o trabalho do INCRA, eles colocam isso também, né, o INCRA indeniza, né, os proprietários, a FUNAI não, né. Então isso faz toda a diferença e dá um peso enorme para esse trabalho, né, de identificação de terras indígenas na modalidade de tradicionalmente ocupada. E a outra coisa também importante, né, de estar presente nesse trabalho dos antropólogos é essa questão, além de caracterizar a territorialidade indígena, o vínculo indissolúvel com a terra, né, por que aquela terra e não nenhuma outra. E aí também vem um desafio, né, e uma crítica que temos sofrido, que é tipo, a necessidade de olhar também para a malha fundiária local, né? A gente tem uma das 7 partes que compõem o relatório circunstanciado de identificação e delimitação, em relação ao levantamento fundiário, a caracterização da ocupação não indígena. Isso é um desafio, né? Porque assim, esse vínculo indissolúvel de um determinado povo com a sua terra
em relação a essa outra territorialidade não indígena, esse outro vínculo que outras populações ali presentes no território possam ter. E aí eu quero falar das implicações políticas um pouco desse trabalho, né? Porque se é um trabalho que vai fundamentar a constituição de direitos para essas populações específicas, né, para os povos indígenas, por outro lado vai estar desconstituindo o direito de outras populações, né? Então tem implicações de ordem ética e política muito profundas, assim, né? E eu gosto de lembrar uma coisa assim, né? Porque na polarização do debate e na politização necessária, né, a gente tem essa coisa assim, né, dos setores ruralistas, do agronegócio, mas a verdade é que a gente não tem só ruralista e sojeiro no interior de áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, né? A gente tem pequenos produtores, a gente tem assentamentos, a gente tem às vezes território quilombola, né? Então, assim, os desafios são enormes nesse sentido também. Então, tem esse peso, né, desse trabalho do antropólogo no âmbito dos estudos de identificação e delimitação de terra indígena. O relatório circunstanciado vai fundamentar uma atuação estatal importante, de peso, né, e ainda mais considerando, né, o histórico, né, a história de formação do Estado Nacional Brasileiro, onde a questão da terra tem um peso, né, muito forte, assim. E aí um outro ponto que eu queria trazer também em relação à especificidade de trabalho são as próprias condições de trabalho, né? São condições de trabalho normalmente ruins, né? Precárias. Assim, só para vocês terem, além dos impasses burocráticos todos, às vezes para a própria viabilização do campo e a dificuldade que a FUNAI tem em dar suporte para esses profissionais realizarem esses trabalhos, a gente atualmente, desde 2012, a FUNAI não tem mecanismo de contratação de consultores. Então, muitos desses profissionais atuam como colaboradores, né? Então, fazem um trabalho que é bastante complexo, né? Que exige bastante e muitas vezes assim, né? Na condição de colaboradores mesmo, porque já tem um trabalho anterior junto àquele povo indígena e se sentem, em alguma medida, impelidos a colaborar no reconhecimento daquele direito territorial. Então, são condições de trabalho também que às vezes não colaboram muito, né? Fora isso, aí um ponto importante que eu queria destacar, já foi falado um pouco aqui pelos colegas na mesa anterior, essa questão, né, de ser um procedimento administrativo, né, onde predomina a linguagem do poder, que é a linguagem do direito, né? Então, mesmo que haja disputas dentro desse campo do direito, porque tem toda uma parcela que vai defender a questão da reparação histórica, né, essa outra lógica, mas a gente sabe que no campo do direito predomina muito ainda uma visão meio positivista mesmo, né, a lógica da justiça que paira acima, né, de posicionamentos, que, enfim, que não há envolvimento, não há, né, a justiça neutra, imparcial e que condena qualquer tipo de envolvimento, né? E isso, no campo da antropologia, das ciências humanas, né, do saber antropológico, é praticamente ponto pacífico, né? A gente sabe que não existe neutralidade, imparcialidade, né, no campo das ciências, e a partir do método etnográfico tem uma questão assim de que o envolvimento ele é quase que desejável em alguma medida, né? Porque você precisa de alguma maneira desse contato intersubjetivo, né, de adentrar ali naquela população estudada para você poder compreender de fato. E isso é um impasse mesmo, porque no campo do direito qualquer envolvimento, né, essa linguagem mais positivista, é como se fosse mal vista. Então, a gente tem passado muito por isso mesmo, né, que os colegas colocaram, uma espécie de denúncia da falta de imparcialidade, de neutralidade dos antropólogos na realização desses estudos, né? Estariam sempre em defesa dos povos indígenas. E, enfim, né? A gente tem essa visão da neutralidade como superada, mas na linguagem do poder que opera, né? Que o direito opera, isso aí ainda está colocado. E aí, né? Disso vem o outro ponto, que são essas implicações de ordem jurídica, né? Então, eu fico pensando isso, né? É um trabalho quase que inglório mesmo. Você trabalha em condições precárias, é um trabalho bastante desafiante e com essa crescente judicialização dos procedimentos de demarcação de terras indígenas, que não é uma novidade,
o que a gente tem assistido é uma tendência mesmo a uma certa criminalização desse trabalho, né, dos antropólogos. E aí talvez esteja aí a novidade, né? Porque se sempre foram procedimentos judicializados, porque a disputa pela terra no Brasil é uma questão realmente né, política também, assim, eu percebo que a novidade tem a ver um pouco com isso que já foi dito aqui também, com uma mudança de atuação dentro da própria FUNAI, né? Se até a década de 90 o foco na regularização fundiária de terras indígenas estava na região amazônica, nos últimos anos a gente tem visto uma mudança clara de foco, né? Aumentando a atuação nas regiões centro, sul e nordeste, que é onde está uma demanda enorme, né, não atendida, e isso fez com que a polarização política aumentasse, as judicializações aumentassem, e os argumentos no âmbito judicial também fossem se elaborando, né, sendo reelaborados. Então, a gente vê decisões judiciais hoje questionando identidade étnica, né, de povos atendidos por essa política pública, e inclusive questionando isso, né, o envolvimento dos antropólogos com aquele povo indígena. Então, tudo isso tem sido objeto de ação e de decisão judicial, né, às vezes favoráveis aos agricultores ou aos interessados, às vezes favoráveis a nós, né. E aí, no âmbito dessa questão das judicializações, dessa polarização, dessa politização, né, a já citada Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que foi instalada no final do ano passado e que está atualmente aí, vigente, destinada a investigar a atuação da FUNAI e do INCRA. E o que a gente tem visto lá, né, um ataque generalizado à antropologia e à atuação dos antropólogos e antropólogas, inclusive num tom de criminalização mesmo, né, solicitando abertura de inquérito, né, contra profissionais, acusando de fraude e tudo mais. E esse discurso todo, isso aí é uma coisa importante, eu acho, também aqui para o debate, tem sido alimentado por antropólogos que a gente tem chamado de contralaudistas, né? Estão aí alimentando também esse debate por dentro, né? Então, isso também é uma questão que eu trago, assim, né? Porque a gente estava conversando sobre isso ontem, assim, quando o Léo traz, né, e de forma que faz bastante sentido, essa necessidade da regulamentação, um pouco em relação a essa questão das judicializações, dos questionamentos aos laudos, a gente tem que sabe também que isso não soluciona de todo, né? Porque tem uma disputa aí que vai estar dentro do campo, né? E aí, enfim, a gente vai ter os antropólogos questionando de dentro, né? Certas coisas. A gente, né? A gente viu lá na CPI o depoimento do Eduardo de Luz colocando isso, né? Que a antropologia é engajada e não consegue assumir, né, uma objetividade científica e uma neutralidade desejável na atuação nesse campo aí do reconhecimento dos direitos indígenas e quilombolas. E aí, de outro lado, queria falar um pouco sobre a experiência, né, da inserção profissional de ser antropólogo no âmbito da administração pública a partir, né, da minha experiência pessoal de trabalhar na FUNAI, né, na Coordenação Geral de Identificação e Delimitação especificamente. Dentro da FUNAI, a CEGID ela é considerada meio que um reduto dos antropólogos, né? Justamente por isso, né? Porque como é o setor que coordena os estudos de identificação e delimitação e há essa proeminência, né, dos estudos antropológicos dentro dessa área, enfim, a CEGID é considerada o lugar onde os antropólogos né, tendem a ir trabalhar. No entanto, os números não dizem isso. A FUNAI tem hoje em dia no cargo de antropólogo, né, nesse cargo específico, apenas 28 pessoas que ocupam esse cargo, dos quais somente 2 estão dentro dessa Coordenação Geral de Identificação e Delimitação. Mas, fora isso, a gente tem os tais indigenistas, né, esse cargo genérico com formação em antropologia, que é um número que a FUNAI não tem. Porque como é um cargo geral, que serve qualquer área de formação, a FUNAI não tem esse dado sistematizado. Dentro da CEGID, indigenistas especializados com formação em antropologia são 4.
Mas é bem interessante pensar nessa formação, assim, porque um é biólogo de formação inicial, né, graduado em biologia com mestrado em antropologia. O outro tem apenas graduação em ciências sociais com habilitação em antropologia. E eu sou, né, formada em História com pós-graduação em Antropologia e tenho uma outra colega única que seguiu a formação, né, certinha em Antropologia desde o início. É importante destacar, né, que o Decreto 775 de 96, que determina que o antropólogo deve coordenar os estudos de identificação e delimitação de terras indígenas, fala em antropólogo de qualificação reconhecida e fala que esses antropólogos, né, esses profissionais, devem ser preferencialmente dos quadros da FUNAI. Em relação a serem profissionais preferencialmente dos quadros da FUNAI, a gente sempre argumenta que somos poucos, né? São 28 espalhados pelo Brasil, para uma demanda muito maior do que isso, que não daria conta. E considerando que não é só a área de identificação e delimitação de terras indígenas que necessita de antropólogos, né? Antropólogos são demandados em todas as áreas da FUNAI. Em relação à qualificação reconhecida, também sempre há um debate. A gente também tem sido questionado judicialmente nesse aspecto, né? E aí tem a ver com esse debate sobre a regulamentação da profissão. O que é uma qualificação reconhecida, né, de um profissional? E a gente ainda argumenta isso, né? Se coloca isso como se a gente também tivesse à disposição, né, um leque enorme de profissionais dispostos a trabalhar nessas condições que eu estou relatando aqui para vocês, o que não é verdade, né? Você quer trabalhar de graça num procedimento que você ainda pode sofrer uma ação judicial em cima de você, né? É difícil. Então, enfim, situação bastante delicada. Para concluir, tá, vou correr aqui. Bom, só para trazer alguns elementos, né? Essa coordenação geral de identificação e delimitação tem a tradição de ser coordenada, né? De coordenador geral serem antropólogos, eu acho que há bastante tempo, sempre são antropólogos a coordenarem. E é interessante pensar isso, porque o que faz um antropólogo lá dentro da CEGID? O cotidiano extremamente burocrático, né? Extremamente burocrático. Então, o antropólogo não é aquele profissional técnico que está ali só analisando o relatório. Ele vai viabilizar a reunião de campo, de centralização de recurso, minutar ofício. Isso é o grosso, é 90% do nosso tempo. É um cotidiano bastante burocrático. Prestar subsídio para a defesa e atuação judicial, mas também essa parte da orientação aos grupos técnicos e fazer análise e pareceres a partir, né, sobre as peças técnicas elaboradas. Porque, né, só para deixar claro, o antropólogo, coordenador do grupo técnico, entrega à FUNAI esse relatório circunstanciado, a FUNAI analisa tecnicamente, aí somos nós, antropólogos da CEGID, que fazemos essas análises, para submeter à apreciação do presidente da FUNAI, né? A quem cabe decidir se vai publicar o resumo do relatório em diário oficial ou não. E aí eu costumo dizer que o nosso trabalho de antropólogos dentro da CEGID é um trabalho de mediação entre esse saber antropológico e esse saber jurídico-administrativo, né? Então é um trabalho bastante difícil, eu falo que a gente fica no limbo, a gente não é muito aceito nem por uns nem por outros, assim, né? É um trabalho bastante delicado. E tem essa relação delicada também com os profissionais, que normalmente são profissionais externos, porque imaginem que somos nós analisando peças técnicas elaboradas por especialistas, né? Que normalmente especialistas naquela região, naquele povo indígena, que normalmente nós não somos. E há um baixo reconhecimento da nossa expertise, né? Do que a gente acumula ali dentro, porque como é que a gente analisa esses relatórios, né? Analisa antropologicamente, mas analisa também se ele está de acordo, se ele está atendendo às normas legais, né? A normativa vigente. E o que a gente vai acumulando nesse processo é justamente isso, a gente já vai antevendo as judicializações. Então, a nossa análise hoje em dia é muito no sentido de ver se o relatório está forte para sustentar aquele procedimento dentro de uma batalha judicial que a gente sabe que está por vir. Hoje em dia, o cenário é esse, assim, praticamente todos os procedimentos com os quais que a gente trabalha são judicializados. Então, a gente até coloca isso, né? Dentro dessa discussão da PEC 215, a gente fica na discussão se o procedimento demarcatório, né, defendendo que tem que se manter no executivo, não pode passar para o legislativo, mas hoje em dia, na prática, acaba que está nas mãos do judiciário. No final das contas, é quem acaba decidindo se aquela terra é indígena ou não, né? É tradicionalmente ocupada ou não.
Então, assim, para deixar espaço para o debate aí, não me alongar muito, acho que assim, essa experiência profissional que a gente vai acumulando no âmbito desse procedimento, seja atuando como antropólogo, né, servidor público, seja coordenando grupo técnico na condição de colaboradores e consultores, ela é uma experiência que precisa ser absorvida nesse debate, né, sobre a regulamentação da profissão. Né, como a Ana Paula colocou, assim, é um campo de atuação profissional crescente, que não pode ser, né, ignorado, e que às vezes eu acho que é um desafio, né, para a formação, né, em graduação, em pós-graduação. A gente sente muito assim que, né, sai da universidade sem sem uma formação satisfatória para esse tipo de atuação, né? Acaba que a academia se retroalimenta, né? Está muito mais preocupada em formar profissionais, pesquisadores, enfim, que atuem dentro da própria academia. E eu acho que, enfim, temos muito a contribuir com o debate, né? E muito interesse nesse debate também, porque, enfim, cotidianamente a gente está lidando com isso, com esse tipo de questionamento, né? Sobre o trabalho do antropólogo nesse contexto aí de reconhecimento de direitos territoriais, mas não só, né? Enfim, um pouco isso. Bom dia, gente. Eu sou Elisa, trabalho no INCRA aqui da Bahia, né? Tenho formação também, graduação em Geografia, mestrado em Antropologia pelo PPGAS Museu Nacional, colega da minha também. E, na verdade, quem ia falar nesse momento agora era a Januária, que eu acho que é uma pessoa que já está mais envolvida com a proa, com os debates aí. Infelizmente ela não pôde vir. E a Ana Paula me chamou assim um pouco de última hora para falar aqui com vocês. E aí, até por conta desse tempo assim de preparação da fala, minha fala pretende ser bem ingênua mesmo, de falar quais foram as minhas percepções, assim, desde de começar a trabalhar no INCRA aqui da Bahia. E até não vou também tratar muito do perfil do nosso trabalho lá no INCRA, vou colocar um pouco mais num campo de dilemas, como antropóloga também, vindo, né, de todo esse debate acadêmico, de toda essa preocupação com a etnografia, e aí de repente você está trabalhando num âmbito que é bem diferente mesmo, com desafios bem diferentes do que a gente foi preparado academicamente para enfrentar realmente. Então, assim, eu pensei assim, em dividir a minha fala em 4 partes, que são os meus, como eu visualizo, mas assim, claro que não são só meus, eu até queria falar um pouco sobre isso. Acho que são dilemas que eventualmente também são compartilhados pelos colegas que trabalham comigo, né? Somos uma equipe de 5 antropólogos aqui no INCRA da Bahia. 5 antropólogos não significa muita gente, porque são 300 processos, então, na verdade, o que a gente consegue dar conta é quase nada. Então, assim, são dilemas que são compartilhados, que a gente está o tempo todo discutindo, que a gente está o tempo todo debatendo, né, no grupo. Acho que tem um perfil, para o INCRA tem um perfil bem diferente a relação com os antropólogos, até porque a gente vivencia experiências muito particulares em cada superintendência, né? Cada superintendência está organizada provavelmente de uma maneira relativamente diferente entre si, né? E que também é diferente de como a DFQ visualiza esse trabalho como antropólogo. Eu acredito que cada um de nós acabamos passando por uma experiência diferente, realmente. Então, eu vou tratar muito da nossa experiência na Superintendência Regional do INCRA aqui na Bahia e também da minha percepção disso, né? Então, assim, eu dividi em 4 principais dilemas, que são os dilemas que a gente encontra internamente no INCRA, né, na Superintendência Regional da Bahia, quais são os dilemas que a gente se depara e como antropólogos diante desse contexto, né? Os dilemas que a gente também tem na relação com outros antropólogos e aí principalmente na relação que a gente costuma ter com as licitações, né? Com esse trabalho de também ter outros antropólogos fazendo relatórios antropológicos e a gente nesse papel de parecerista, né? O que a gente encontra como dilema nisso. Outro dilema que a gente também passa o tempo todo, que é o dilema com outros agentes públicos e movimentos sociais, né? Como que a gente, como antropólogo, também visualiza essa situação, esse embate que eventualmente acontece. E
o último dilema, que é a nossa relação com as comunidades, que realmente é uma relação completamente diferente do que a gente estava acostumado a ter, né? Quer dizer, todos nós já temos uma experiência de ir para trabalho de campo, né? Muitas vezes eu também já vinha de uma experiência de trabalho de campo que nem é muito diferente do contexto que eu encontro nas comunidades quilombolas, que era um contexto de campesinato, mas a nossa relação com a comunidade é completamente diferente do que a gente tinha, né? A gente o tempo todo está representando o Estado ali, isso está muito evidente. Até mesmo quando a gente quer escapar, e a gente se esforça pra caramba para escapar desse lugar de ser o INCRA, né? De representar o INCRA, a gente o tempo todo é chamado a perceber que estamos representando o INCRA sim, e o que acontece com isso, né? Então, dividi minha fala nesses quatro dilemas, né, que a gente passa, assim. Assim, o primeiro dilema, que seria a relação com o trabalho na Superintendência Regional do INCRA, né, é o fato de que, assim, duas situações ao mesmo tempo, né, uma mudança de ter uma IN antes que não colocava claramente o papel do antropólogo para a regularização de territórios quilombolas, e isso acontecer a partir de determinado momento, né, quando entra a IN 57, quer dizer, há uma mudança nesse perfil de trabalho que passa a ser coordenado, que passa a ser estruturado aí pelo papel do antropólogo, e a gente também, na Superintendência Regional do INCRA na Bahia, foram alguns anos sem ter um antropólogo realmente servidor da superintendência, e quando isso acontece, a entrada inicial até do Renan, que agora está no Rio, depois entro eu e Ligiane, Claudinha, Soraya, né? E assim, a nossa primeira dificuldade de relação com esse contexto, né, era justamente pensar bem qual é o nosso trabalho, qual é o nosso papel aqui na superintendência, né? E assim, nosso trabalho é uma sensação, até uma certa tensão, porque por um lado ávidas de trabalhar com comunidade, ávidas de fazer relatório antropológico, num contexto em que você tem pouquíssimos profissionais para atender um número muito grande de processos, e aí é isso, a gente tem um cotidiano extremamente burocrático, de respostas de ofícios, de instrução de processo administrativo, né? No caso, a gente ainda não está muito inteirado desse campo já da judicialização dos processos. Algumas de nós estamos começando a fazer as contestações agora, né? As contestações, quando precisava muito do papel do antropólogo, acho que acabava indo mais para a DFQ mesmo, para responder essas contestações na Superintendência Regional da Bahia, agora que a gente está começando a tomar pé desse lugar, porque é um procedimento extremamente complexo, né? Um procedimento que tem várias etapas diferentes, né? Então, a gente, no momento, ainda trabalha mais com essa etapa da elaboração do RTD, do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, mas, sim, num contexto bastante burocrático, né? De pensar que estamos trabalhando num processo administrativo, né? E, assim, o dilema que a gente acaba tendo muito no contato com outros colegas que são analistas também e não são antropólogos, né? Acaba sendo esse, assim, qual é o nosso lugar? O que a gente está ali para fazer? E aí a gente quer fazer relatório antropológico por execução direta, que é isso que nós mesmos, como antropólogos, fazemos relatório antropológico, e todos nós acabamos entrando nesse caminho, mas ao mesmo tempo a gente tem que assumir responsabilidades de processos em outros âmbitos, como fazer levantamento fundiário, fazer a instrução do processo, né? Enfim, todos esses papéis, inclusive também respostas contínuas de ofícios que diariamente chegam para a gente, né, do Ministério Público, da CEPI, da Fundação Cultural Palmares, enfim. Então tem essa diversidade, e aí também tem a parte de fazer as comunicações prévias, e aí uma grande dificuldade que a gente acaba tendo mesmo de diálogo internamente, né, é que até por a nossa relação, pela experiência que a gente vai acumulando, né, por nos sentirmos mesmo assim, em condições de fazer uma mediação com a comunidade e pensar no cuidado que a gente precisa ter, de não chegar lá como analista também na comunidade dizendo, vocês têm que fazer isso. A gente, né, tem essa preocupação de mediar, de ouvir a comunidade, quais são as demandas da comunidade. A gente também se coloca num papel que acaba criando uma tensão eventualmente com colegas de tipo, vocês querem monopolizar o processo todo, né? Assim, vocês querem tomar pé de todo o processo, tudo tem que passar por vocês. E ao mesmo tempo é um lugar que a gente realmente acaba querendo estar e ao mesmo tempo a gente não quer estar, né? Como que a gente lida com isso, assim? É uma tensão constante, assim.
E acho que uma das repercussões dessa tensão que a gente tem é esse lugar mesmo de... Esse lugar mesmo de o quanto que a gente, na relação com as comunidades, está representando o Estado, está representando o INCRA, ou o quanto que a gente, nessa relação com o Estado, está representando as comunidades, né? O tempo todo nesse qual é o nosso lugar aí, né? Onde que a gente está, né? Esse é o nosso principal dilema internamente. Essas dificuldades que já foram um pouco apontadas aí pela Nina também, né? Desse lugar de parecerista. Por um lado, a gente acumula também uma experiência de trabalho, de saber o que é que precisa estar no relatório, né? Quais são essas preocupações que a gente tem. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer parecer de colegas que têm uma posição acadêmica, né? Que estão acima da gente, alguns até professores também já da universidade, né? E como que a gente lida com essa tensão que acaba surgindo, é inevitável, né? De você ter que fazer parecer por um colega que, de alguma forma... tem um conhecimento que a princípio é visto como um conhecimento superior ao seu posicionamento, né? Então esse é um ponto difícil para a gente de lidar, até mesmo da gente aceitar, né, o nosso lugar. Eu até posso dar um exemplo de uma das comunidades que a gente que eu mesma fiz um parecer, né, e que a pessoa que fez o relatório antropológico é um professor de uma universidade, né? Esse relatório antropológico foi feito por licitação e no entanto, assim, quer dizer, toda essa necessidade de, bem, o que ele está falando faz todo sentido, é muito importante, né? Mas será que é exatamente isso que a gente precisa estar no relatório? E aí eu até, de alguma forma, acabei aceitando muitos argumentos, né? E depois esses problemas começam todos a aparecer. Dali para frente, né? Você aceita o relatório, você aprova o relatório, mas os problemas de quem realmente está ali na comunidade, de quem está inserido, de quem está vendo aquele universo, não num momento só, no momento de você fazer um relatório, mas num período longo, que é o tempo de duração de um processo, e aí problemas começam a surgir um atrás do outro, né? E às vezes até a gente não tem nem preparo para saber quais são os problemas que vão surgir, né? Isso realmente é um lugar de um acúmulo de experiência para saber quais são os problemas, né? Até porque uma das dificuldades que a gente tem, e por isso no grupo a gente acaba eventualmente colocando a necessidade dos antropólogos estarem coordenando essas licitações, que é da gente poder também estar em campo junto com o antropólogo que está fazendo o relatório antropológico, né? Que apesar de a gente, enfim, obviamente cada um vai ver aquele campo de uma maneira muito diferente, mas essa experiência nos coloca numa posição de perceber realmente questões como qual é, digamos assim, como que a comunidade está percebendo quem realmente faz parte da comunidade, né? Geralmente a gente tem essa preocupação com qual é o território da comunidade, mas a pergunta quem é que realmente faz parte da comunidade ou não é algo que se torna um problemão depois, porque quanto que você pode definir um território e depois você tem que extrusar, você tem que tirar, desentrusar pessoas que estão ali, e que a relação com a comunidade é bastante complexa, porque também é uma relação política. Muitas vezes aquelas pessoas têm relações familiares, têm relações de parentesco, têm relações de vizinhança já consolidadas de muitos anos, mas que questões políticas, até na hora da organização, de se reconhecer como uma comunidade quilombola, acaba definindo um pouco uma divisão social, uma fronteira social. E aí, como que a gente vai lidar com essas pessoas depois e dizer para elas, olha, vocês não fazem parte do território, né? Então, esse é um problema que a gente acaba percebendo pela experiência e que certamente você apenas fazendo a inserção na comunidade para fazer uma pesquisa, para fazer um relatório antropológico, não te dá essa dimensão do problema ainda. Você só consegue perceber realmente quando vem a questão do levantamento fundiário, né? Quando vem esses outros elementos, né? Que não só os antropológicos aí em questão. O outro dilema também, que é um dilema bastante parecido, que é essa relação que a gente acaba tendo também com os movimentos sociais ou com profissionais ou militantes ou agentes de outros órgãos, né?
que é essa... Porque, assim, é uma coisa que o tempo todo eu falo também, quando a gente tem um procedimento aberto, né, não tem só a gente para analisar, para fazer uma primeira, não tem só o INCRA para fazer a primeira entrada na comunidade. Eventualmente até acontece isso. Bem, é o INCRA que vai fazer o primeiro contato realmente, né, o primeiro momento em que o Estado está presente ali na comunidade. Tá certo que tem a Fundação Cultural Palmares também, mas nem sempre a Fundação Cultural Palmares participa, até porque a relação da Fundação Cultural Palmares, por exemplo, com a Bahia é muito reduzida, né? Tem não sei se uma secretaria, eu não me lembro exatamente o nome que dá, mas geralmente tem um representante da Fundação Cultural Palmares aqui na Bahia, que obviamente não dá conta, né, inclusive do dobro de comunidades que existem já certificadas pela Fundação Cultural Palmares na Bahia. Então, essa entrada mesmo, esse momento de estar lá na comunidade, tem a Fundação Cultural Palmares, mas também tem outras instituições, né? Tem o próprio Ministério Público, muitas vezes, que já esteve ali na comunidade, né? Tem a Defensoria Pública, tem outros órgãos, tem a CEPROME, né? Então tem toda uma relação que, quando um processo é aberto no INCRA, você já tem ali uma definição, as pessoas, inclusive, já dialogaram muito com a própria comunidade o que significa ser uma comunidade quilombola, né? E você vai entrar ali no momento posterior e vai ter que lidar com essa realidade já existente, né? E aí, por que eu tô falando disso, assim? Eu tô falando disso porque melhor ir direto para um caso que eu mesma acabo vivendo, assim, tenho experiência direta, que eu faço relatório antropológico de uma comunidade quilombola, que é a comunidade quilombola do Buri, no município de Maragogipe, que é uma comunidade quilombola que foi certificada pela Fundação Cultural Palmares, acho que no ano de 2010, por aí. E ela surgiu, quer dizer, o que faz com que essa comunidade esteja numa posição de abrir um procedimento administrativo no INCRA, ela surgiu, na verdade, como uma ocupação sem terra. Ela se colocou, ela fez uma primeira ocupação, foi aberto um processo de vistoria dessa fazenda, e depois de ter sido aberto esse processo de vistoria da fazenda, o próprio INCRA, e houve um certo diálogo, porque essa fazenda é uma fazenda com praticamente uma fazenda bem conservada, bem preservada ainda, de mata, né? Era uma área de extração de piaçava. Então o INCRA encerra esse procedimento administrativo de vistoria, né, do imóvel, informando que aquela fazenda não poderia ser assentamento de reforma agrária, porque não tinha perfil para assentamento, não tinha perfil de família rural, de trabalhador rural sem terra, não tinha esse perfil, né? Inclusive, nesse laudo de vistoria, em vários momentos diz assim, ali tem uma comunidade tradicional, né? Ali tem uma comunidade tradicional, ali tem um perfil tradicional de uma comunidade abstrativista e tudo mais. Só que as pessoas vão para aquela fazenda a partir de uma organização, de uma mobilização, que é uma mobilização sem terra, através da FETAG, através do movimento SETA, e permanecem lá. Uma vez que eles ocuparam, eles continuaram lá, e porque o próprio procedimento administrativo de vistoria foi encerrado com essa informação, uma informação que os técnicos vão lá e dizem para as pessoas, olha, vocês são uma comunidade tradicional, vocês não são movimento sem terra, né? E por conta disso, nós não vamos poder dar seguimento a esse processo, e aí depois foi aberto esse processo como um processo de regularização fundiária de territórios quilombolas, né? Então, assim, nesse momento já passou por várias mediações com advogados, né, da ATR, já passou por várias mediações dos técnicos do INCRA, já passaram por várias mediações que, inclusive, estão informando para aquela comunidade o quanto aquela comunidade é reconhecida pelo Estado, né? Quer dizer, e eles, obviamente, se imbuem muito desse processo de reconhecimento. Bem, nós somos uma comunidade quilombola, nós somos uma comunidade tradicional. E aí, qual é a questão que se coloca depois, né? Porque depois também você vai ter todo um caminho aí que institucionalmente também volta. Não, mas esse pessoal não é comunidade tradicional, porque esse pessoal é sem terra, né? Esse pessoal... Então, assim, há um diálogo o tempo todo tensionado
né? Inclusive, nessa posição, às vezes, de chamar o antropólogo para dizer, olha, você que vai dizer se é quilombola, se não é quilombola, se é sem terra, se não é sem terra. Eles mesmos se sentem nessa demanda em relação a gente, é a gente que vai dizer para eles se eles são quilombolas, se eles são sem terra. Eles mesmos se colocam nesse posicionamento, né? E é claro que a gente não se coloca nesse posicionamento, né? Bem, nós não estamos aqui para dizer quem vocês estão me dizendo quem vocês são, né? E aí, nesse meio do caminho de ter que lidar com esse tipo de questão, ainda existia uma outra dificuldade, porque existia um desentendimento naquele próprio grupo, que um grupo entrou através de um grupo político, o outro entra na fazenda através de um outro grupo político. Um grupo político se reconheceu como quilombola, o outro não foi por esse caminho. E aí, institucionalmente, a gente tem que lidar com uma questão. Bem, quem abriu o procedimento administrativo foi a Associação Quilombola, que foi criada através de um grupo político. Então, o outro a gente vai tirar. Mas quando você vai lá conversar, você vê que as relações de um grupo com o outro são extremamente interligadas, né? Quer dizer, um grupo, inclusive, faz farinha na casa de farinha do outro grupo. Eles têm só uma espécie de desentendimento político por caminhos políticos que, inclusive, também são feitos por outros mediadores, né? E aí você tem toda uma pressão ali de definir, bem, quem que é nesse caminho. Será que a gente está trabalhando porque o procedimento foi aberto pela Associação Quilombola, então a gente só vai atender, a gente vai pensar aquela comunidade quilombola como sendo apenas uma comunidade quilombola. Aquele grupo que abriu o processo, aquela associação, a gente está trabalhando para aquela associação, a gente está trabalhando por todo aquele grupo que está ali naquela fazenda, que está ali ocupando, que está plantando, que está pescando, que está... Já encerrou, né? Enfim, esse é um outro dilema, né? Quer dizer, do quanto que a gente é colocado para pensar esses momentos, né? Por que eu também trouxe essas questões? Assim? Porque eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente também tem na elaboração dos relatórios antropológicos, só para encerrar, é também uma espécie de gap que a gente faz no nosso trabalho administrativo e no nosso trabalho e na nossa formação acadêmica. Porque uma das coisas que a gente está o tempo todo preocupado é o que você pode colocar no relatório antropológico. O que é que vai fazer sentido no relatório antropológico. E muitas vezes a gente abre mão de incluir no relatório antropológico aquilo que a gente é mais formado a fazer na academia, que é pensar as nossas relações com a comunidade, que é pensar, inclusive, essas relações políticas que a gente está o tempo todo tendo com a comunidade, né? A gente muitas vezes acaba, bem, isso aqui a gente não pode colocar, que isso aqui vai dar maior problema no processo, mas a gente é formado para pensar a experiência etnográfica, para pensar a relação com a comunidade. O que faz com que o nosso trabalho como antropólogos faça sentido é justamente pensar essa relação que a gente está tendo, né? E essa relação que a gente está tendo é aquilo que a gente não pode colocar no relatório. Então, assim, eu acho que assim, é o dilema que mais se coloca o tempo todo para a gente no nosso trabalho, né, de elaborar relatório antropológico, ou até mesmo de fazer parecer. Você sabe que está acontecendo uma série de coisas e você não vê aquelas coisas todas representadas no relatório antropológico. De repente, a comunidade é algo que está totalmente distanciado dessa realidade política que a gente está vivendo o tempo todo com a comunidade. É isso, gente. Desculpa, já avancei um pouco aí do horário. Sou Sheila, bom dia a todos, a todos. Eu queria agradecer aos organizadores do evento, né, pelo convite. Eu preparei uma fala, eu acho que esteja do tamanho certo, né? Não vai passar do horário. É um prazer estar novamente aqui em São Lázaro. Essa foi a minha escola, eu fiz todo o meu processo de formação aqui. Eu entrei no MPF há 20 anos, já vai um longo tempo, né? Eu lembro que na época eu fiquei muito contente, eu me senti assim, uma pessoa muito afortunada, né? Eu estava trabalhando então no INCRA, mas não como antropóloga, porque na época não havia antropólogos no INCRA, eu era orientadora de projetos de assentamento. Não era um bom trabalho, né? Eu não estava satisfeita de modo algum. Os recursos do órgão eram muito escassos, né? O órgão era muito político, acho que ainda é, né? O INCRA, enfim. E nós íamos para os assentamentos de reforma agrária, né? Eu era orientadora, então a gente ia lá para escutar as queixas e as reclamações dos parceleiros, mas a gente não tinha condições de levar nenhuma resposta, enfim, era só escuta. Nós éramos uma escuta, né? Uma escuta de queixas e lamentações, sem fim, né?
E os projetos iam mal, a maior parte dos projetos de assentamento, né, não tinham, as pessoas não conseguiam sobreviver daqueles projetos, né, e havia muita interferência também dos movimentos sociais. Havia, às vezes, um único projeto, tinha diversas associações brigando entre si, né, muitas disputas internas e, enfim, era uma situação de muito constrangimento quando a gente ia para campo e não conseguia, né, levar nada para eles de melhoria, de respostas, e só ficar escutando essas demandas. E além do mais, o salário era muito baixo também. O salário era incrivelmente baixo. Continua, não mudou isso não. Bom, nessa época eu já tinha me formado e eu já atuava, né, como indigenista na Associação Nacional de Ação Indigenista. Estava terminando o mestrado, já estava terminando o mestrado, eu acho, quando eu entrei, né, aqui em São Lázaro mesmo. E quando eu fiz concurso para o MPF, só tinha uma vaga para o Nordeste, e a pouca atenção que sempre foi dada ao Nordeste em toda a existência. E essa vaga não era para a Bahia, era uma vaga para o Recife. Eu passei na vaga, também não fiquei muito animada para entrar, quando o concurso já nunca me chamaram, apesar de ter passado na vaga, quando o concurso já estava terminando, fim do prazo de 2 anos, eu resolvi ligar para o setor competente lá e, enfim, acabei caindo. E não, você quer viver, o salário aqui também é baixo, o salário e era muito baixo na época, mas se você quiser a gente lhe chama e tal, vamos fazer a nomeação. Tudo bem, eu fui, só que eu acabei sendo nomeada para a procuradoria errada. Porque em Pernambuco existe uma procuradoria regional que só lida com processo de segunda instância e uma procuradoria local. E quando as pessoas me sugeriram que ligasse para determinada pessoa, que era chefe do setor de recursos humanos, por azar meu, as duas chefes de recursos humanos, tanto da local, da procuradoria local, quanto da regional, tinham o mesmo nome. Então eu acabei ligando para a procuradoria errada, mas fui, né? Tomei posse e tal, me deram uma mesa, cadeira, fiquei lá 1 semana, 2 semanas, sentadinha ali, esperando cumprir meu horário, nada. Não havia nenhum tipo de trabalho, nem sabia o que era antropólogo, para que existia um antropólogo, enfim. Mas na época estava havendo um conflito interfaccional, né, com o povo indígena, o povo que eu estava trabalhando no meu mestrado. Eu estava trabalhando justamente com o processo faccional. E o procurador da República, que era o procurador oficiante desse processo, já tinha uma interação com a ANAI, né, com a Associação Nacional de Ação Indigenista, e estava solicitando a ANAI um antropólogo. Né? E aí, claro, me indicaram, eu vim emprestada para cá, comecei a trabalhar nesse problema, nessa disputa interna, que o Ministério Público foi chamado a participar, porque estava havendo mortes, né? Eu participei com uma facção, alguns elementos da facção estavam... Estou usando já uma linguagem. Algumas pessoas de uma facção estavam sendo acusadas de matar outras pessoas. E fiquei nesse trabalho 1 ano e meio, acho, depois. Foi um longo trabalho, renovando o empréstimo, né? Porque tinha toda uma coisa institucional que tinha que ser renovada. Até que o procurador me perguntou se eu não queria vir para cá, ser removida de fato para cá. E eu topei, bom, não houve nenhum óbice por parte, acho que eles até ficaram contentes de finalmente esse constrangimento vai embora, porque eu não sabia o que fazer comigo, né? E aí eu vim trabalhar aqui na Bahia, fiquei realmente trabalhando aqui, né, já com a nomeação. Bom, o trabalho aqui no MPF sempre foi muito estimulante, mas nos primeiros anos gerava muito estresse, né? A crise interfaccional nessa terra indígena Quiriri, que é um povo Quiriri, no norte da Bahia, foi muito longa, foi complicada, teve muitos desdobramentos, né? E essa situação demandava ações concretas por parte do órgão. O procurador que eu trabalhava na época, ele, enfim, estava muito ansioso para fazer alguma coisa para acabar com aquelas mortes, para amenizar aquele conflito. Uma das facções demandava que houvesse uma divisão formal do território Quiriri em 2 partes, uma parte para cada facção. Além disso, eles também pleiteavam a instalação de um posto policial permanente na área, né? E durante essa época eu acabei, enfim, por motivos pessoais, eu acabei tendo que pedir um afastamento do órgão, né? Eu fui para fora um tempo e tal. Uma colega de Minas Gerais, que já foi mencionada aqui, a Ana Flávia Santos, né, ficou no meu lugar. Ela tinha acabado de entrar no Ministério Público e ela ficou trabalhando aqui. Eu acabei interrompendo essa licença com 5 meses, voltei e a gente ainda estava discutindo o mesmo processo. Esse caso Quiriri ainda não tinha sido solucionado. E nós acabamos
nós fizemos um parecer conjunto, né? Porque assim, as injunções para que essa terra fosse dividida estavam muito fortes e também para que o posto policial fosse instalado na área, mas a gente acabou convencendo o procurador através desse parecer. Seria muito complicado a gente ter esse tipo de atuação, recomendar essa divisão territorial e muito menos a instalação, né, desse posto policial na área. E, de fato, essa solução foi mais ou menos... A gente trabalhou, né, num processo. Eu lembro que eu fui para campo, passei uns 2 meses em campo. Naquele tempo a gente ainda podia fazer o trabalho de campo mais extenso, né, coisa que não ocorre agora. E a gente acabou fazendo uma proposta de divisão da área, mas não era uma divisão formal, né? Era uma coisa assim, eu fui a campo ver quanto cada facção ocupava de terra, né? E, enfim, e também com base no que eles já ocupavam, né? Assim, a gente fez de modo que não mexesse muito, de que as pessoas não tivessem que sair de um lugar para ir para outro. Fizemos uma proposta de divisão que, claro, não agradou os dois lados, né? Mas, enfim, ao longo dos anos as facções acabaram se acomodando. Hoje as facções continuam existindo na terra da Quiriri, mas não existe mais nenhum conflito assim, né, que demande a atuação do Ministério Federal. E nos últimos anos tem até havido intercasamentos, né, entre pessoas das duas facções. Bom, a gente também tinha outros casos que eram de difícil solução, né, e que também de grande empenho pessoal e profissional, como o do reassentamento do povo Tuxá, povo indígena Tuxá, que foi retirado do seu território quando da construção de uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Itaparica. Né? Na época, o lago, né, que foi formado por essa hidrelétrica, ele inundou não apenas a aldeia Tuxá, né, na antiga Rodelas, na antiga cidade de Rodelas, mas também a ilha onde eles plantavam, a Ilha da Viúva. E esse processo a gente atuou nele muito na linha de frente, né? Eu me lembro que na época o procurador se empenhou muito, o procurador que estava trabalhando nessa questão se empenhou muito em resolver, e a gente tentou primeiro uma mediação, né, com a CHESF, depois com outro grupão que foi criado. A orientação do governo mudou, não mais de promover reassentamento, mas já queriam dar dinheiro para as pessoas, claro, era muito mais fácil. E infelizmente até hoje esse processo não foi resolvido. Os Tuxá de Rodelas, esse processo todo gerou uma grande diáspora no grupo. Hoje você tem várias aldeias Tuxá espalhadas, né, pelo estado, e, enfim. E até hoje eles não foram reassentados. Bom, nesses primeiros anos, depois de ter saído do INCRA, principalmente, eu me sentia muito empoderada como antropóloga do Ministério Público, né? Eu achava que eu continuava fazendo indigenismo e melhor, eu agora tinha dinheiro para fazer indigenismo, sabe? Assim, era muito legal. Não queria ser, quando eu me formei, não quero ser professora, não gosto de falar em público, sabe? Enfim, não é minha praia ser professora e ensinar. Eu queria fazer outra coisa, mas o que se faz em antropologia? O que se fazia naquela época? Não havia campo aberto de trabalho, que a gente pudesse escolher. E eu era multitarefas, né? Eu mediava conflitos internos, interétnicos, de base fundiária, participava de reuniões, auxiliava na elaboração dos projetos de compensação, eu ia para a linha de frente, visitava as retomadas, discutia com os fazendeiros, invasores das terras indígenas, brigava com a gente da PF, só via discutindo com a polícia e tal. Enfim, era um trabalho com muita adrenalina, né? Tinha muita emoção no trabalho, era realmente assim. Eu sempre fui muito sintética na elaboração dos artigos e na minha própria dissertação de mestrado. Enfim, o meu modo de ser sempre foi esse, eu sempre escrevi. Então, não foi muito difícil me adaptar ao tipo de escrita, ao modelo de escrita que é requerido do Ministério Público. Não adianta escrever muito que o procurador não vai ler, entendeu? Ele não tem tempo, ele tem muito trabalho, ele não tem interesse. Então, você tem que fazer uma peça sintética, objetiva e com recomendações, sugestões de como ele deve agir, que medidas ele deve tomar. E nos primeiros anos, a antropologia e os antropólogos eram um completo mistério para a maior parte dos procuradores. Então, não havia nenhum constrangimento, nem pressão, assim, com relação ao tempo que eu necessitava em campo ou para redigir minhas peças. Eu tinha uma liberdade bem, né, interessante para fazer tudo isso. E eu costumava ser muito cuidadosa na redação, né, das peças, mas porque a gente assina as peças, né? Ao contrário dos analistas processuais, que também trabalham no Ministério Público, os analistas processuais são uma espécie de ghostwrite dos procuradores, né? Eles fazem as peças e os procuradores assinam, mas a gente não, a gente faz os laudos e a gente mesmo assina. Então a gente tinha que ter muito cuidado com isso.
Mas, assim, apesar de todo esse cuidado que eu tinha, às vezes acontecia de eu colocar uma coisa a mais ali, né? Que, enfim, suscitava a ira de... eu lembro que uma vez eu coloquei, estava num conflito, nessa fase ainda do conflito, estava morrendo gente e tal, e eu coloquei no laudo, todo mundo sabe quem são os assassinos, menos a Polícia Federal. Na verdade, isso tinha sido mencionado por os índios e tal, mas a Polícia Federal não entendeu assim, e eu fui convidada a depor e me explicar o que é que eu estava dizendo. Assim, não, aqui eu esqueci umas aspas, é que eu fiz esse relatório em campo e tal, e aí deu para contornar. E uma vez eu fui processada por um fazendeiro em decorrência de uma atuação em uma fazenda no extremo sul da Bahia. Que houve uma notícia de que tinham índios em situação que estariam presos sem conseguir sair, uma das índias estaria doente e tal, e eu fui lá e, enfim, a gente sabia que tinha um cancela e a cancela estava fechada com cadeado. Então eu lembro até que na noite anterior eu liguei para o procurador oficiante que tinha encomendado a minha ida nesse tempo. E aí, o que é que eu faço se eu tiver com cadeado? Não, pode abrir, se para fazendeiro é um safado e tal, quero, enfim, tá. Chegamos lá, o cadeado estava fechado, os índios não conseguiram abrir o cadeado e cerramos a cancela. Aí eu levei o fazendeiro entrou com um processo contra mim na delegacia da Polícia Federal de Porto Seguro e um outro processo na Procuradoria. Eu fui depois em Porto Seguro, acabei sendo absolvida no processo da Polícia Federal em Porto Seguro, mas fui condenada no processo do Ministério Público, claro, porque era eu ou o procurador, né? Quem sobrou na reta foi eu, não adiantou nada eu tentar me resguardar com, enfim, tendo ligado para o procurador. Não é nada aqui. Nada, que não tem esse sindicância, tem uma Advertência. Advertência. E depois eu recorri dessa advertência. Até hoje tem mais de 10 anos isso, e até hoje já está rolando, né, em segunda instância e tal. Bom. Tá, nos primeiros anos do Ministério Público eu me mantive ativa no mundo acadêmico, né? Eu comecei um doutorado aqui em São Lázaro e cheguei a viabilizar um sanduíche para a unidade de Chiapas, lá do CIESAS. Né? Eu cheguei a ter a carta de recomendação lá de uma professora lá do CIESAS e tal. E porque na época eu estava com um trabalho que era sobre... O meu projeto de doutorado era sobre campo político, né, dos povos indígenas no Nordeste. E eu queria fazer um pouco de estudo comparativo, né, com o movimento indígena lá em Chiapas, que na época estava bastante efervescente e tal. E também participava de muitos seminários, congressos, enfim, eventos de antropologia, de modo geral, pelo país, né? E eu usava as minhas perícias, os meus casos, eu transformava eles em artigos e apresentava, né, durante esses seminários. Então havia realmente uma troca bastante interessante, né? E eu tinha a oportunidade de poder estar refletindo junto com meus colegas esses trabalhos que eu estava fazendo, né? Foi um período assim, bem profícuo em termos profissionais para mim, mas também muito cansativo, porque eu não parava em Salvador, porque havia as viagens do trabalho. Na época, o Ministério Público também promovia muitos eventos, né, no país, e a gente sempre participava, principalmente a Sexta Câmara, que é a Câmara, né, que ordena, né, o trabalho com população, minorias étnicas, indígenas e outras. E, além disso, as viagens a trabalho a campo, né, para as perícias, e mais os eventos de antropologia. Mas, enfim, mas aí os meus chefes aqui foram mudando, né? Cada hora vinha um procurador diferente, até que nem todos os procuradores eram sensíveis, né? Nem às causas sociais, né? Muito menos aos servidores, né? Assim. E um desses chefes era uma pessoa bastante difícil, ele queria que eu realizasse trabalho de secretaria, elaborasse ofícios, e, bom, claro, eu me rebelei e acabei sendo vítima de assédio moral por parte desse cara, e esse assédio durou mais de 2 anos, ele até instaurou uma sindicância contra mim, né? Foram roladas diversas testemunhas, procuradores com os quais eu já tinha trabalhado, foram roladas indígenas. A própria FUNAI teve um papel importante nisso, que na época o administrador, enfim, o administrador da FUNAI acabou pactuando com esse procurador contra mim, porque a Anaí tinha entrado com um processo contra ele, eu também era identificada com a Anaí. Foi muito desgastante esse processo, eu acabei desistindo na época do doutorado, eu fiquei muito chateada com tudo, acabei assumindo uma posição muito defensiva, né? E depois disso um pouco que acabou essa, como é que se diz? Essa minha convivência também, né, com o mundo acadêmico. Eu fiquei mais restrita ao meu trabalho e
até depois que essa sindicância foi finalizada e eu fui inocentada de todas as acusações, mas esse procurador, ele continuou no cargo de procurador regional do cidadão durante 4 anos e ele não me passava trabalhos. Então, aqui na Bahia, na época, só havia 2 procuradorias da República, uma em Salvador e outra em Ilhéus. Então, eu só trabalhava para a Procuradoria de Ilhéus. Nada que dissesse respeito aos municípios, né, que são do âmbito de atuação da Procuradoria daqui, eu fazia. Na época, o sindicato do MPU, que era o Sinacentro, foi a única ajuda que eu tive, foi a do nosso sindicato. Eu também não recorri à aba, eu também nem sabia como recorrer à aba, o que a aba, né, poderia fazer no caso desse. Claro, o Guga depois, a professora Rosário, né, as pessoas que eu convivia mais assim, intensamente, digamos assim, em termos acadêmicos, não só acadêmicos, mas né, que contou para... Foi isso, né, o fato de conviver com eles academicamente. Eles também depuseram no processo, né, mas, de certo modo, isso foi assim, um divisor de águas, eu acho que na minha carreira, na minha aproximação. Não estou colocando isso como... Por isso eu deixei de fazer o doutorado, mas foi, sabe, essas coisas que você vai ficando tão... Não sei, o processo de assédio moral é uma coisa muito forte, ele abaixa muito sua autoestima, ele deixa numa situação muito de defesa. Bom... Mas, recentemente, isso já passou, essa coisa de assédio moral, mas assim, eu coloquei que foi um período muito difícil, teria sido bom se houvesse um órgão de classe para me apoiar. Claro, depois desse episódio fiquei muito mais cuidadosa, mas ainda assim, recentemente, outro procurador determinou que eu explicasse algumas considerações, não muito lisonjeiras, claro, que eu tecesse uma nota técnica sobre uma prefeitura de uma cidade do interior baiano que havia ingressado com ação judicial questionando a legitimidade do reconhecimento de uma comunidade quilombola, que é a comunidade de Porto Dom João, São Francisco do Conde. Né? Essa prefeitura, inclusive, conseguiu interromper, né, judicialmente, acho que ainda está suspenso, né, o processo administrativo de regularização territorial dessa comunidade. Então, a procuradoria dessa prefeitura fez uma peça técnica horrorosa, evada de preconceitos contra os quilombolas, dizendo que ali não tinha quilombola coisa nenhuma, e o procurador me jogou aquela peça na mão e disse: analise. Tá, eu analisei, né? Mas eu tentei também me cercar de todos os cuidados e, inclusive, usei artigos, trabalhos, textos de profissionais que já haviam trabalhado com a prefeitura até de São Francisco e que tinham alguns dados bem interessantes, por exemplo, que o IDH de São Francisco, né, é um dos piores, não só do estado como do Brasil, apesar de que a cidade recebe royalties da Petrobras, porque há vários postos, né, dentro do território. Mas ainda assim, esse procurador queria que eu me explicasse, porque a prefeitura ficou muito chateada quando viu, né, o meu parecer e, não, então explica ela e eles. Tipo, enfim, estava eu na Berlinda novamente, mas, para minha sorte, na época entrou mais um procurador na área da tutela coletiva e esse procurador... Aí os processos foram sorteados, sempre que entra um procurador, né? Então, tinham 2 procuradores, os processos eram divididos pelos 2 procuradores. Quando entrou um terceiro, alguns processos são sorteados, né? E aí, esse processo que era desse procurador que havia pedido isso foi para o outro procurador que já tinha um perfil completamente diferente, muito mais sensível às minorias sociais, e eu, enfim, escapei, né? Escapei de ter que me explicar com relação a isso. Mas é sempre... A gente sempre está sujeito, né, a que isso aconteça. Bom, esse novo episódio, ele acendeu novamente na minha cabeça uma luzinha vermelha, né? Perigo, eu não estou tão segura. Infelizmente, não há uniformidade de pensamento e de linha de conduta entre os procuradores. Os mecanismos de controle do órgão ainda não são muito eficientes em relação aos seus membros. São muito mais em relação aos servidores, né? Agora, em relação aos membros. A independência funcional deles é muito valorizada no MPF. A atuação institucional varia muito em função das crenças pessoais e do background, né, dos procuradores. Ou seja, cada um atua do modo que acha que deve atuar. Não existe uma linha muito definida de atuação dentro do Ministério Público, né? E com relação a essa interação das peças técnicas, atualmente é uma portaria no MPF que afirma que a gente só pode divulgar nossas peças com autorização dos procuradores. A gente não tem mais essa liberdade de produzir uma perícia e transformar ela em artigo, né, ou em paper, que seja, né, a não ser que tenha autorização deles, né. No ano passado foi criada uma Secretaria de Apoio Pericial, que passou a congregar todos os peritos do Ministério Público, não só os antropólogos, mas peritos de outras áreas também, né.
E no âmbito dessa secretaria foram criados alguns centros periciais. Aqui na Bahia não foi criado um centro pericial, porque acho que os centros foram criados de acordo com a demanda. Eles estimaram a demanda e no Nordeste, quem que demanda mais perícia? No Nordeste, quem demanda mais perícia é Recife, é Pernambuco e não a Bahia. Então, o centro pericial ao qual eu estou me reportando... Hein? Mais central também. Não, mas não foi esse critério. O critério foi realmente de quantidade de demandas periciais, né? Foi o que norteou, né, a criação desses centros. Bom, a minha chefe imediata hoje está nesse centro pericial, até a minha frequência de ponto é tratada lá em Recife, apesar de eu continuar trabalhando aqui, né? Isso já era uma situação um pouco complicada, né? E futuramente eu acho que as vagas para antropólogos do Ministério Público já serão destinadas a esses centros, né? Quem entrar agora daqui para frente vai ter que ir para uma cidade onde tem um centro pericial. Essa CEAP, né, Secretaria de Apoio Público, está em fase de implantação, mas ela tem gerado enorme carga de sobretrabalho para a gente, né? Um trabalho muito burocrático de preenchimento de formulários, né? Inúmeros formulários, tem formulário para tudo. E as nossas perícias agora são formatadas em modelos pré-existentes, com introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, aquela caixinha onde você tem que ir lá e colar o seu laudo e ver como é que ele se adequa a esse modelo. Laudo, então são divididos, tem laudo, tem relatório técnico, tem nota técnica. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de saber a diferença, né? Quando, enfim, é a nota técnica, o que é a diferença entre nota técnica e relatório técnico? Sabe, são bem sutis, Bom, bem no bojo da estruturação dessa secretaria, né, a crise econômica se abateu também sobre o Ministério Federal, claro, e atingiu a CEAP. Né? Eu lembro que recentemente um colega agendou um período de 10 dias para um determinado trabalho de campo e apenas 5 dias foram liberados sob o argumento de falta de verbas. Me preocupa que essa se torne uma prática corriqueira e que, além disso, em breve determine até a quantidade de dias que necessitamos para elaborar as peças, algo do tipo, laudo, 10 dias úteis, está lá. Nota técnica, 5 dias. Relatório técnico, 2 dias, entendeu? Após a criação da secretaria, nós peritos perdemos a autonomia para decidir, dentre as demandas, qual realizar primeiro. Né? As demandas, segundo essa nova ordem da secretaria, esse novo sistema pericial, devem ser atendidas por ordem de chegada, né, salvo as classificadas como urgentes. A crescente burocratização do nosso trabalho tem ensejado alguns problemas e desafios. Quando retorno de um campo, geralmente deixo aquela situação em repouso. Eu não penso nela por um tempo e vou tratar de outra demanda. Bom, é o distanciamento necessário para as coisas fazerem sentido e a emoção deixar de preponderar. E faz parte da nossa própria disciplina. Estou finalizando. Assim aprendi na universidade. De acordo com os novos critérios, não posso mais fazer isso. Outra questão. Recentemente houve um julgamento do quadro de estagiários do MPU, que foi uma medida tomada pela administração para se adequar ao porte do orçamento do órgão. A minha estagiária e do perito biólogo da minha unidade foram despedidos, apesar de serem classificados como atividade fim. O critério mais geral foi que os estagiários de atividade fim seriam preservados. Né? O argumento utilizado pela administração foi que os estagiários da atividade... foi que não somos mais da casa, porque no caso foi o perito biólogo e eu. Não somos mais da casa, então caberia a CEAP pagar pelos estagiários e não a procuradoria mais. Né? Após muita reclamação, a gente se queixou bastante, aí conseguimos os nossos estagiários de volta, mas agora com ônus para a secretaria. A secretaria que vai ter que bancar esses estagiários. Enfim, são muitos desafios colocados à prática antropológica dos profissionais alocados nas instituições estatais ou paraestatais, né? Como no caso do Ministério Público. O Ministério Público acredita ser uma organização que está para além do Estado. Bom, poderia ilustrar a minha atuação com inúmeros exemplos, alguns até muito engraçados, muito peculiares, mas eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos e segue. Pois é, a gente pode ou sair agora e fazer as observações depois, remontar a mesa e responder, ou fazer um período curso de observações, o que vocês preferem? Observações, tá bom, tá ótimo. Queria mais ilustrar as falas que me pareceram super interessantes, também tirar algumas questões, né? Eu ainda estou aqui tentando dar voltas em torno do mesmo tema da legitimação
exercício profissional, que acho que é o grande tema desse seminário até aqui, né? Começando pela Nina, né? É curioso, né, que dentro da FUNAI a CGID é vista como lugar dos antropólogos, fora da FUNAI, a FUNAI inteira é vista como lugar dos antropólogos, né? Mas na prática, né, não é nem uma coisa nem outra, né? Tanto que a FUNAI nem tem mais antropólogos, né? Quer dizer, você diz que a FUNAI tem X antropólogos, 2, né, em Brasília, esses 2 são antropólogos porque são remanescentes, né, de plano de carreiras mais antigos, né? Porque os ingressados no último concurso não tem nenhuma chance de ingressar como antropólogos, né? Ingressaram como você ingressou, como técnico de especializado, né? Aí cabe até dentista, qualquer coisa, né? Engraçado, porque o próprio decreto 775, como você bem lembrou, né, determina que os relatórios têm que ser feitos por antropólogos de reconhecida qualificação profissional, né? Mas o órgão encarregado de esses relatórios não contrata antropólogos, né? Não custa antropólogos, não custa de especializado, né? Mas na hora de fazer os relatórios, né, de especializado, tem que vestir a capa de antropólogo, tem que ter formação com antropólogo, senão não faz, né? E isso é muito curioso, né? Quer dizer, por que a CGID é tida na FUNAI como sendo lugar dos antropólogos? Como você bem disse, né, pela quantidade de antropólogos que estão lá, né? Por isso, né? São poucos que estão lá, né? Mas eu acho que é mais porque é lá que é o espaço de poder dos antropólogos, né? Embora sejam antropólogos em todo quanto é canto da FUNAI, onde eles realmente têm algum poder é na CGID, né? E justamente porque eles têm poder na CGID, que poucos querem ir para lá, né? Eu conheço vários colegas antropólogos na FUNAI que querem trabalhar em qualquer lugar, menos na CGID, né? Por que não querem trabalhar na CGID? Porque não querem ter esse poder, né? Quer dizer, porque isso implica que tem muita responsabilidade, muito encargo, muito compromisso e nenhum ganho adicional por isso, né? Enfim, né? Então essa é uma questão que vai bater na questão da legislação. Quer dizer, você tem uma peça técnica que exige que o antropólogo seja o responsável pela coordenação, né? Você tem uma instância dentro do órgão, que a instância onde isso é produzido, né? Mas você não tem nem antropólogo como carreira dentro do órgão, nem tem antropólogo com vontade muita de ir para lá, porque não compensa, esse poder não compensa exercer, né? Isso é uma questão super interessante. E a questão do próprio perfil pericial, que é a grande discussão para mim, desde o seminário de 92, que ele citou, que o professor Silva organizou, né, lá na USP, sobre o trabalho do antropólogo nas aulas periciais, que essa questão se põe. Qual é o melhor perito? Né? Qual é o perito legítimo? Né? O interessante é que todo esse questionamento dos contralaudistas, né, mesmo os contralaudistas mais notórios, como Eduardo Luiz, né, que também seria antropólogo, eles não questionam a matéria pericial. Eles não questionam essa coisa da suposta não isenção do perito, né? Quer dizer, se diz muito que o antropólogo faz os laudos a favor dos índios, né? Mas se eu for ler o parágrafo 1º do artigo 3º da Constituição, que especifica o que é terra indígena, se eu for ler o que está dito no decreto 775, na portaria 14, né? Tudo que o antropólogo faz enquanto perito, no caso perito administrativo, quando faz um laudo, não é mais do que dar uma expressão prática, uma expressão in situ, em fato, do que está dito nos diplomas legais, né? A Constituição, o decreto, a portaria. Então não há como você não ser a favor dos índios se o que se lhe pede é que tipifique, em caso, o que ela determina como sendo terra indígena, né? E isso os contralaudistas não questionam, né? Questionam a suposta não isenção, né? E aí volta a discussão de décadas, né? Porque, embora a ABA tenha, desde há muito, um convênio com o Ministério Público Federal para indicação de peritos, né? O critério da ABA, quando indica peritos, seja formalmente para os judiciais, seja informalmente para a FUNAI, quer dizer, eu mesmo, como membro da Comissão da ABA de Indígena, já fiz várias indicações de antropólogos para fazer relatórios, né? Existe comunidade indígena aqui no Nordeste, né? O critério que você tem para indicar é qual? Né? Se é um relatório sobre Itapeba, vou indicar Enio, trabalhou com Itapeba, né? Se é sobre Quiriri, vou indicar Sheila, sobre um Quiriri, né? E muitas vezes no judiciário, esse é justamente o quesito de negação do perito, né? A gente tem casos de peritos que a ABA indicou e que o juiz
Não aceitou porque o perito já conhecia o caso, já tinha trabalhado com o caso, né? E o que tentava para indicar é justamente esse, vamos indicar quem já trabalhou, né? Então, é uma diferença radical entre a perícia antropológica e outras perícias, né? Se alguém pede, num processo administrativo judicial, um perito médico para periciar um paciente, esse perito jamais vai ser o médico do cara, né? Se você pede um perito de engenharia para avaliar um viaduto que caiu, né? Esse perito não pode nunca ter nem visto o projeto antes da perícia, né? Então, é uma lógica pericial nossa e dele totalmente avessa, inversa, né? Então, como é que a gente faz para dizer para os senhores juristas e deputados que os nossos peritos legítimos são os que estão envolvidos com o caso, os que já o conhecem, né? Esses são os melhores peritos, né? É uma outra lógica, né? Mesmo caso da situação que a Elisa relata, né? De que agora nesse INCRA de antropólogos domesticados, como diz Roberto, não pode mais fazer etnografia da relação etnográfica, né? Eu recentemente acompanhei um caso de uma colega, né? A Ceni Pinheiro, que fez um relatório de identificação de quilombo nesse contexto aí dos pacotes de laudos, né? E ela justamente, para o relatório dela, era crucial relatar a situação de campo para poder justificar toda a conclusão pericial dela. Mas os próprios colegas antropólogos do INCRA, muito fraternalmente, disseram assim, não bota isso não que não vai passar, né? Não fale de você no relatório, que isso vai ser visto como algo ilegítimo, comprometedor, né? Enfim. Então, a rigor, o antropólogo que faz relatório de identificação de terra de quilombo não pode mais ser etnógrafo, né? A rigor, né? Como se tivesse um outro lugar de perícia, distante, isento, totalmente avesso ao que é, de fato, a prática de pesquisa antropológica, né? Isso é outra questão de difícil consecução em termos de diálogo com as contrapartes, né? E, por fim, o caso da Sheila, que eu também vivia como personagem em vários momentos, acho que é um caso bem emblemático, né, dessa virada do lugar de legitimidade para o antropólogo, né? Porque, como ela bem contou, né, quer dizer, quando você já estava lá em Recife, sem ter o que fazer, pedindo isso aí para servir antropólogo, os procuradores da República aqui na Bahia, que estavam os votos com o caso Quiriz, votos com o caso Tuxá, eles viviam consultando a ANAI, né? A ANAI e a ONG do qual faço parte, né? Então, os procuradores de 95, 96, 20 anos atrás, me ligavam toda hora para me pedir conselho, né? Porque eu era um antropólogo e conhecia os casos que estavam trabalhando, quase pouco sabiam, né? Até que chegou um momento em que eles tiveram que precisar de um antropólogo para fazer uma perícia específica e pediram a mim para indicar um antropólogo, se não fosse eu mesmo a fazer, né, para eles, essa perícia. E eu falei, olha, vocês têm um antropólogo lá em Recife fazem nada, do Ministério Público, chama ela, né? Eu falei assim que Sheila veio para cá. Quando Sheila veio para cá, o nível de diálogo entre a perícia antropóloga do Ministério Público, a ONG, né, no caso eu, Anaí, nós, Anaí, e os procuradores, era hiper intenso, né? A gente vivia conversando todo dia, procuradores, Sheila e a ONG, nós, a ONG da universidade, né? Passados 10 anos, né, as coisas mudam de figura, e uma das peças de acusação contra a Sheila na sindicância que ela respondeu era justamente isso, que ela era uma perita do Ministério Público que vivia conversando com a ONG, né? Então, como é que ela podia ser uma perita legítima, isenta, douta, se ela passava o tempo todo conversando no telefone com gente de ONG, com os colegas dela, antropólogos de ONG, né? Então, essa passou a ser para o Ministério Público uma antropóloga sob suspeita, né? E na sindicância que eu fui testemunha, né, eu tive que chegar lá e dizer para os procuradores da sindicância, olha, há 10 anos atrás, vocês mesmos procuradores viviam me procurando como antropólogo de ONG para me pedir conselho. E agora a perita que fica diálogo comigo é suspeita, né? Quer dizer, é um exemplo clássico dessa virada de legitimidade, né? Quer dizer, antes, né, o perito do Ministério Público, que estava em estreita colaboração com seus pares na academia e nas ONGs, estava fazendo um bom trabalho. Agora, se o antropólogo perito do Ministério Público tiver resquícios de vínculos com colegas suspeitos, porque estão em ONGs, né, ele passa a ser suspeito também, né? Quer dizer, como a Sheila me falou, antigamente, todas as peças periciais que ela produzia, ela transformava em comunicações, em artigos, né, levava a congressos. Hoje, essas peças são secretas, né? Eu continuo
conhecendo as peças que a Sheila escreve, porque ela me passa escondido, né? Aqui para nós, né? Não são secretas, mas demanda eu, né, O um processo pedido formal, formal, de um processo requisição e formal. tal, né? E é uma pena isso, porque a Sheila tem produzido, que eu estou produzindo, coisas fantásticas de antropologia, né? Antropologia pericial, né? E é uma pena que toda essa produção dela, que sempre foi muito rica, agora é secreta, né? Enfim. É isso. Para ser rápido, eu nem ia falar sobre isso, mas como o Guga tocou no assunto, eu queria lembrar de uma reunião que a gente teve da PROA, um daqueles ministérios, acho que foi o NDS, que a gente juntou o primeiro grupo grande, né? E a gente chamou 2 interlocutores não antropólogos, né? Um pouco para eles ouvirem o nosso debate e provocarem, né? E um deles foi o Raul Vale, que na época era advogado do ISA, e o Raul fez um comentário, bom, a gente não elaborou aquilo, né? Levamos, circulamos aquela informação, que ele disse assim: vocês já provocaram por acaso o Conselho Nacional de Justiça para... Escreve lá um textinho de 2, 3, 4 páginas dizendo, olha, o que para nós consiste efetivamente um trabalho etnográfico, para eles expedirem uma minuta circular, ou sei lá que documento seria, de força vinculante, para todos os tribunais, para servir de referência, para análise de peça técnica, em contexto inicial. Aquilo ficou ali, mas aquela provocação do Raul, né? Eu estou retomando agora porque eu estou lembrando isso que o Guga está falando, né? Porque isso seria uma coisa a se pensar. Né? A gente chegou a discutir isso na direção passada, inclusive. Estou falando de inventor, não, estou falando de Carmen. Sobre a possibilidade de a gente ter uma atuação incorporada nesse sentido, ou seja, de provocar o CNJ no sentido de tentar um tipo de intervenção junto ao Poder Judiciário, o que seria o reconhecimento dessas peças. Eu estou querendo só lembrar isso para não deixar isso morrer, viu? Claro. Porque isso é um tema para nós. Agora, o que ele queria falar eram 3 coisas super rápidas, viu? Que apareceram talvez de um modo mais claro na fala, para mim, né? Na fala da Elisa, mas que tem relação com todas as 3 falas. Então não são nem perguntas, são mais comentários. E a última tem a ver com esse aspecto da circulação da produção, que eu acho chave para tudo, né? E essa medida do MPF, eu acho ela extremamente prejudicial e danosa, né? Para alguns efeitos. O primeiro ponto que eu queria tratar é quando a Elisa falou sobre como a gente está no meio dessa relação entre Estado e beneficiário, né, da atuação técnico-administrativa do antropólogo. Você fez referência especificamente à questão do reconhecimento de direitos territoriais, mas eu acho que isso transcende essa esfera. E eu queria fazer uma sugestão, eu ainda não sei direito, né, mas não acho que, digamos, as noções e os conceitos adequados para pensar isso seja o conceito de representação. O antropólogo representando a comunidade do Estado e vice-versa, né? O antropólogo representando o Estado e a comunidade. Acho que a gente tem que pegar, talvez, outras matrizes teóricas, de estudos até de campesinato, pensar outras categorias, broker, mediadores, terceiro elemento, ou às vezes o segundo elemento, porque às vezes você não tem 3, né? Você tem 2 só, né? A gente é funcionário do Estado, né? Nessa função. Então, acho que esse é um aspecto importante que a gente precisa amadurecer, né? Inclusive para qualificar melhor a nossa inserção na dimensão não apenas técnica, mas política, que é dessas esferas. A outra coisa, a Nina tocou um pouco sobre isso, acredito que isso vale também para o MPF, né, quando está analisando alguma peça técnica, mas é a relação entre nós, antropólogos, nesse processo. Né? Você acabou não mencionando isso muito, né? Porque, pelo menos eu não percebi na sua fala, mas o antropólogo, o sênior, o doutor que elabora o estudo que vai ter, né, a sua peça técnica analisada, né, por um servidor, né, que não tem a mesma formação. Você, inclusive, colocou isso nesses termos, né, de relações hierárquicas ao campo propriamente acadêmico e como isso rebate quando isso entra na esfera técnica administrativa. Acho que essa é uma outra agenda importante. Né? A minha experiência concreta com isso foi sempre muito positiva. Eu sempre li os pareceres sobre os 2 relatórios que eu tive a oportunidade de elaborar, que foram sobre o mesmo caso por determinação judicial. A Aninha não conhece a história melhor que ninguém. Sempre foram produtos que enriqueceram o meu produto.
Não é? Nunca foi, embora eu conheça colegas que vivem isso de um modo muito tenso, para usar a expressão da internet. Então, mas eu acho que essa é uma outra questão importante da gente amadurecer. Né? Então, pensar, eu estou tentando identificar temas transversais, né? Importante. E por último, a questão da circulação da produção. O INCRA teve uma iniciativa muito legal, né? Que foi, não sei quem conhece, quem estava à frente disso aqui, mas que foi aquela edição em formato amigável, né? Dos relatórios dos resíduos, né? Dos relatórios circunstanciados de edificação e delimitação, que estão hoje disponíveis, né? No portal do INCRA. Quantos tem já nessa fase, Roberto? 20. Pois é. Eu acho que a gente tinha que fazer mais isso. Entendeu? Cada instituição tem uma força-tarefa responsável, né? Fazer todos, né? Quer dizer, transformar esses produtos em uma coisa elegível. Para nós, para o Ministério Público, para o grande público, eventualmente até para as comunidades, não é? Acho aquela experiência, acho essa iniciativa assim, super louvável. E é interessante, né? Quer dizer, a instituição que tem menos tempo e menos tradição, né? Na produção desse tipo específico de peça técnica, ser que saiu na frente, né? Nessa iniciativa. A FUNAI e o IPF não fazem. Não fazem, ao contrário. Você tem só que precisa ser um contínuo, né? Teria o INCRA que faz, a FUNAI que não faz, e o IPF que não deixa fazer. Estou aqui sendo weberiano, né? Caricaturando para ver se funciona. Mas eu digo isso por quê? Porque já houve iniciativa de alguns periódicos, né? Não sei se são quais A, B, C, estou por fora um pouco dessa. Mas, por exemplo, a Telos, lá do pessoal do Mato Grosso do Sul, publica síntese, extrato de relatório de identificação territorial. Né? Se eu não me engano, a Antropos da UFPE já publicou também. Né? Então é interessante. A revista do Leme. A revista do Leme. A Leme também. Né? Então a gente vai ver aqui e ali tem um ou outro periódico especializado na área de antropologia que abre espaço para isso, mas ainda é pouco. Né? E essa medida do IPF é extremamente preocupante porque esse é o tipo de produção que tem que circular. Aqui a gente estava falando sobre as estratégias de reconversão, né? Então essa produção é uma produção que precisa circular tanto quanto a produção propriamente acadêmica. E em ambos os espaços, tanto nos periódicos especializados, quanto através de políticas editoriais específicas, né, das instituições que são aquelas nas quais esses produtos são gerados. E dentro disso também, para finalizar, bom, e aí eu acho que a gente pode ter uma atuação política mesmo. A ABA e a PRO podem provocar o MPF, se não para... Houve a iniciativa do subprocurador Luciano Marismaia, ele pediu que cada antropólogo do Ministério Público mandasse 4 ou 5 perícias cada um, que ele queria fazer um livro com as nossas perícias, mas não sei se foi à frente isso. Eu nem cheguei a mandar, depois ele não falou mais nada. Eu acho que aí cabe a nossa intervenção como sujeito político coletivo, entendeu? Não no sentido de reivindicamos a revisão. Pode ser, mas nos interessa que essa produção circule, né? Então alguma coisa mais positiva, né, nesse sentido e vemos com preocupação que haja uma norma restritiva nessa direção. Mas o que eu queria dizer ainda dentro desse aspecto é uma coisa que apareceu na fala deles também, que é quando ela fala que é uma bipartição que está instalada na gente. Não sei se ela é boa ou se ela é ruim, mas eu vou falar assim só do que eu reconheço. Que quando você fala de uma produção que seja uma reflexão sobre a prática e de como essa dimensão da nossa produção, ela não se encaixa necessariamente na produção técnica. Né? Então você tem uma clara divisão, produção técnica e a reflexão sobre o contexto, a forma, né, e a modo como se geram esses produtos e esses processos nos quais esses produtos fazem sentido, né, e têm efetividade. Então, eu acho que a gente precisa também, talvez essa coisa dessas estratégias editoriais, dessa circulação, ajude a resolver um pouco isso. Eu acho que boa parte desse cisma, né, que persiste tem a ver um pouco com o modo como a gente pensa essas coisas. Né? Eu entendo claramente quando uma pessoa que lê uma peça que a gente entrega faz, isso aqui não cabe, isso dá margem para... Né? Esse tipo de questionamento, papapação. De fato, nesse âmbito, é isso mesmo. Mas, de todo modo, acho que essa é uma outra questão que a gente tem que enfrentar.
que é essa visão que a gente tem de uma produção que ela acaba sendo mesmo internamente dilacerada entre essas duas dimensões, quando, olhando para a própria trajetória da antropologia, né, eu acho que o benefício maior é exatamente o contrário. Como é que você encontra e legitima essa reflexão no corpo da peça técnica e vice-versa. Não tem a peça técnica reconhecida como um produto legítimo nas esferas de circulação e produção do conhecimento antropológico. Então, basicamente, esses 3 temas que eu diria não eram questões, né, são provocações para a gente pensar em temas transversais. Pronto. Eu vou fazer aquele papel rigoroso. Porque a gente tem uma atividade na sequência à tarde, esse debate vai seguir, a gente vai ter uma mesa à tarde que vai falar sobre outras atuações, não estatais, mas diretamente relacionadas com estados, essa discussão vai voltar à tarde, agora na mesa da tarde. E também vai ter a discussão sobre a regulamentação que ocorreu em outras profissões, do campo das ciências humanas, que podem estar nos ajudando a pensar também a nossa problemática. Mas só falta um inscrito, acho que ela pode concluir. Ficou bem breve, porque só para explicar que a gente retoma agora no início da tarde esse debate, ou seja, vocês vão ter a oportunidade de, inclusive, fazer links, né? Esse momento de discussão Mas de fato, o segundo mesmo, porque ele já me representou muito na fala dele, várias coisas que ele falou seriam as que eu gostaria de ter falado. Então é só uma bater na mesma tecla, né? A gente viu nessa mesa aí que a gente tem um tipo anfíbio de antropólogo que ele não pode ser esquecido, né? A gente tem esse antropólogo que ele dialoga com uma linguagem estatal e uma linguagem acadêmica e que ela precisa estar representada por alguém. Então eu acho que essa discussão da proa ela tem que ser levada à própria academia e os próprios estudantes que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, para a gente perceber esse novo tipo de antropólogo. Novo não, que já vem sendo agregado há algumas décadas. Mas é isso, é só bater nesse ponto desse antropólogo que tem que fazer uma ponte entre o burocrático, o administrativo e o acadêmico. Certo. Léo, fecha aí que você que é o mediador, não posso falar. Eles podem... Só queria mesmo concordar muito com o Enio, assim, essa é a minha preocupação que eu tenho o tempo todo, mesmo no nosso trabalho, também da gente procurar legitimar essa nossa visão, né? Porque senão a gente acaba abrindo mão de ser aquilo que a gente quer, a gente acaba abrindo mão de ser antropólogo, de fazer o trabalho que a gente sabe que pode fazer até mais qualificado, que é de pensar essas relações. A gente está ali pensando elas e, de repente, na hora de escrever sobre elas, a gente tem que tirar essas nossas reflexões. Eu acho até que, assim, vai se tornando um problema para os nossos relatórios. Nossos relatórios, daqui a pouco, começam a escrever coisas de grupos que a gente, na verdade, nem reconhece mais estão existindo ali no relatório, como está escrito, do que como a gente realmente está vivenciando aquela experiência, né? Então, assim, acho que isso tem... Acho que é muito importante que a gente encaminhe mesmo essa ideia da a gente criar algum tipo de mecanismo aí para dizer que é isso que a gente faz, né? Quer dizer, esse é o nosso trabalho, assim, né? Refletir sobre as experiências que a gente está tendo em campo e colocá-las nesse relatório, né? Assim, acho que e a gente ir para o embate mesmo com o campo jurídico, assim, né? A gente eu acho que a gente tende muito a aceitar o que eles estão falando pra gente, ao invés de a gente pegar e bancar, não, mas é assim que a gente vê, assim, tá certo que a gente vai tomar muita porrada pela frente, mas não vejo que a gente consiga muito fugir dessa perspectiva, não, assim. Não, acho que é isso, mas eu fico assim, é isso, é um dilema mesmo, porque por outro lado, o que a gente coloca é uma questão assim da defesa do procedimento, que é o que vai garantir aquele direito, né? Então muitas vezes a gente, e sabendo que a gente não está entrando na disputa e no embate em pé de igualdade, né? A linguagem do poder é a linguagem do direito. E por mais que a gente também ache importante, tem que defender, né? Esse olhar antropológico, né? E, enfim, todo o método da nossa disciplina, a gente tem que ir também com essa consciência. Então, muitas vezes,
essa questão do isso não pode entrar no relatório é com essa intenção, né? A gente faz muito esse debate, mas qual é a intenção final? É garantir o direito territorial para os índios, no caso, né? Então são estratégias políticas também, por isso que eu falo, é muito importante essa consciência, né, do papel político daquilo ali. E aí, até inclusive na discussão da autoria e das vaidades, entendeu? Entra um monte de coisas aí, né, nesse debate. Agora, a gente também está sendo cada vez mais massacrado nisso, né? Mesmo a gente tentando não fazer partir para o enfrentamento, a gente está sendo na defensiva. Ótimo, acho que então a gente pode encerrar e aí à tarde a gente continua.